Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula e vamos revisar nossa aula anterior, que a gente falou sobre a força da não violência ativa e a gente precisa entender primeiro o que é a violência, né? É a aplicação de uma intensa força física ou moral com o objetivo de causar dano ou intimidação a outro ser vivo. A violência ela é usada de diversos fins. É presente nos agrupamentos humanos desde tempos remotos. Né? Um exemplo é a guerra. Né? É usado a violência até para solucionar alguns conflitos mundiais. Então, existem vários tipos de violência, né? A violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. E por volta do segundo milênio antes de Cristo, foi criado na Mesopotâmia o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis que limitavam as penas aos criminosos. O documento se serviu de lei, né, de talião, que prevê uma penalidade proporcional à ofensa cometida pelo criminoso, que seria olho por olho, dente por dente. E Jesus, ele veio, né, e trocou a lei do talião pela lei do amor. Ele ensinou seus seguidores a amar os inimigos, fazer o bem aos que odiavam e orar pelos que os caluniavam. Né? A lei do amor e da solidariedade, porém, não significa passividade e aceitação diante de atos violentos. Os praticantes da não violência não são covardes, né? A gente vê o exemplo de Jesus, ele brigava, ele lutava diante dos preconceitos, mas sem violência. A cultura da paz se relaciona com a prevenção e solução de conflitos, sem uso de violência, por meio de um diálogo, de uma negociação. A não violência ativa é uma ferramenta de luta contra todos os tipos de opressão. A gente também viu que teve alguns ativistas que lutaram também e sem nenhum ato de violência, como Gandhi, Martin Luther King. Então, eles são exemplos também de lutares por um ideal. Eles lutaram por um ideal sem nenhum tipo de violência. Então, esse é o nosso resumo da nossa aula anterior. E agora a gente vai para a nossa aula que é sobre o islamismo, parte 2, que a gente já teve a primeira aula sobre o islamismo. E hoje a gente vai falar sobre o Alcorão, que ele foi escrito em árabe e está dividido entre 114 suras e suratas, que são capítulos subdivididos em versículos. Os muçulmanos acreditam que a língua é inseparável do conteúdo. Por isso, para compreender bem as mensagens do livro sagrado, o seguidor deve estudá-lo no idioma original. Os estudados nas suratas são variadas. Não trata apenas de religião. Para o Islã, ali se reúnem muitos conhecimentos de leis, de penais, militares, assim como conselhos e instruções sobre muitos aspectos da vida humana. Não há uma sequência a ser estabelecido no Alcorão. Segundo seus seguidores, os assuntos são mesclados para mostrar como tudo está interligado e como é possível haver unidade e harmonia mesmo na diversidade. Ao contrário da maioria dos países ocidentais, no islamismo, religião e Estado são inseparáveis, são um só. Nas nações em que o islamismo é religião oficial,
Quem cuida da religião, cuida do Estado. O Estado orientado por um chefe supremo e justo, que segue as leis de Deus, na igualdade sem nenhuma discriminação. Então, a Deus pertence tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra. E a Ele dizem respeito a todos os assuntos. Isso é um trecho da Surata. A própria palavra árabe é Islã, do qual se origina do Islã, significa submissão a Deus. No Alcorão há muitas influências da Bíblia judaica, cristã que conhecemos, a começar pela crença em um Deus. O primeiro princípio de fé, muito repetido, é: não existe outro Deus, senão Alá. E Maomé é seu profeta. Então, Alá é Deus em árabe. Segundo Maomé, a revelação feita aos profetas do Antigo e do Novo Testamento não foi devidamente seguida pelos judeus e cristãos. Daí a necessidade dessa terceira revelação. O texto original do Alcorão é considerado uma obra-prima da prosa e da poesia árabe. Eu vou ler uma citação aqui para vocês. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o soberano do dia do julgamento. A ti somente adoramos, somente de ti imploramos socorro. Guia-nos na senda da retidão, a senda dos que favoreceste, não dos que incorre a tua ira, nem dos que estão descaminhados. Então, esse é um trecho do Alcorão. E essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!